Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de nos reunirmos em torno de Tua Palavra. Sua bondade não tem faltado, Pai, em nossa vida em momento algum. Estamos de pé porque Tua graça é a nossa força, nos sustenta. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por podermos nesse momento reunirmos em um culto diferente, mas estamos reunidos em torno da palavra. Irmãos espalhados em diferentes cidades, em diferentes bairros, mas reunidos, como diz a Escritura, aonde estiver o corpo, aonde estiver a palavra, ali estarão reunidas as águias. O corpo é o corpo do Senhor Jesus Cristo, é sua palavra revelada para o dia, para este dia. As águias, elas estão em 2, 3, 4, em alguns lugares apenas uma águia. Aqui na igreja estamos, acredito, em 8 ou 9 pessoas, mas estamos reunidos todos em torno do mesmo corpo, o corpo palavra do Senhor Jesus Cristo. Pai, te agradeço pela vida de nosso pastor, te agradeço pelo seu trabalho, sua disposição. Tenho certeza absoluta que, dentre nós todos do ministério, é o que mais tem orado. Não tenho dúvida disso. E sei que as orações dele têm surtido efeito diante dos ouvidos do Senhor. Nesse momento em que tomamos aqui a plataforma, em que venho a este lugar com respeito, com reverência, sabendo que não sou digno de estar aqui, ó Pai, mas crendo e confiando que a sua misericórdia é por mim e é por todos nós. Toma a tua palavra, aquilo que creio que tu me deste ontem, com a ministração da palavra aqui ontem à noite, me deste o texto base, o alicerce para a mensagem desta noite. Creio que o Senhor me deu ontem na mensagem do pastor João, e que o Senhor nos abençoe. Essa hora é uma hora diferente de todos estes anos que temos estado crendo na mensagem do profeta. Bem diferente. Já enfrentamos lutas diversas, problemas diversos, doenças terríveis se levantaram em nosso meio durante estes anos. Perdemos alguns irmãos que foram para casa mais cedo. Muitas pessoas foram de volta para o mundo, para as denominações. E talvez o que mais doa em nossos corações são aqueles que permaneceram dizendo que creem na mensagem do irmão Brana, mas tomaram um galho que o irmão Brana nunca ensinou. Senhor Jesus, ao ouvir o hino que o profeta classificou como hino da noiva, somente crer, esta é a hora para que esse hino seja real em nossas vidas. Somente crer, tudo é possível àquele que crê. Fortalece nossa fé em Ti, em Tua palavra. Nos faz vencedores, Pai, porque é uma hora de batalha, é uma hora de luta. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos entregamos a Ti para Teu serviço, o serviço da palavra. No nome, maior nome que os nossos lábios poderiam pronunciar, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos os que estamos aqui, você, irmão, amigo, que está aí através da transmissão. Vivemos um dia diferenciado, vivemos um dia bem diferente, né? Estamos acostumados a estar na igreja, e nosso povo não é um povo grande, é um povo pequeno, mas a gente não está mais acostumado a ver tão poucos dentro da igreja. Eu creio que os irmãos são maduros, e os que não são, procurem amadurecer, entender o momento
de silêncio do pastor aqui agora. É difícil para nós que nos assentamos no banco, então nós devemos saber o quanto é difícil para ele, que já por muitos anos entregou a vida dele a isso, a essa função, a zelar pelo povo. Então eu creio que é hora de orarmos, sem dúvida alguma. Temos em minha casa feito os cultos domésticos todos os dias. Minha esposa pega os meus meninos, logo de manhã já faz um culto, à tarde ela pega de novo com eles, e quando eu chego do trabalho a gente já faz de novo. Tem sido prazeroso os cultos que Deus tem dado para a gente. Hoje de manhã a gente teve um culto especial. Você que pode, que é pai, que é mãe, pare com os filhos, ore mesmo. Faça jejum, como o pastor disse. E quando ele falou aqui, quem tem mais saúde, faça jejum. Quero até contar algo meu, pessoal. Eu tenho jejuado já por algum tempo e às vezes, até recentemente, acredito que nesse ano fiz jejuns aí. Isso não é para vanglória, entenda, você é maduro para isso, não estou me vangloriando. Cheguei a fazer, acho que a minha esposa até comentou com o Policarpo uma vez, falando, cheguei a fazer por mais de 14 horas de jejum. Meu trabalho, como a maioria dos irmãos sabe, é desgastante fisicamente, é difícil fazer. E nesse tempo agora que a gente está nesses dias, me propus a fazer jejum, um jejum mais curto, porque meu trabalho teve sua jornada reduzida de 8 horas para 6 horas. E está sendo muito difícil fazer um jejum mais curto. Você vê a opressão que está sobre nós nesse momento. Eu já comentei isso com o pastor João, comento com a minha esposa, com a minha família, irmão Gelson. Tudo que está acontecendo agora tem um endereço. Não é o mundo, não são as religiões, não são os políticos. O alvo somos nós, os que receberam um profeta na qualidade de profeta. Jesus Cristo permitiu que isso viesse sobre a terra para nos testar, irmão Mateus, para nos fortalecer em Jesus Cristo. Ele permitiu que viesse isso para que nós ajustemos nossa vida na palavra, porque algo muito mais difícil do que isso vai acontecer, sem sombra nenhuma de dúvida. Então nós devemos realmente ter a nossa vida na palavra. Tudo o que nós estamos aprendendo durante estes anos, a irmã Antônia está aqui nessa noite, e é a que está há mais tempo no ministério do pastor João Henrique, desde quando vieram da denominação. Eu tenho 32 anos, desde que ouvi o pastor João pela primeira vez, em outubro de 88. Policarpo e Elias não eram nem nascidos, Mateus não sei, também não. Então eu já sou meio ancião, né? E tudo que a gente tem ouvido até aqui, irmão Elias, todos os cultos, são cultos que nos prepararam para momentos como esse. Nós ouvimos, nós lemos na mensagem e na Bíblia o testemunho dos nossos irmãos que deram suas vidas por amor a Deus, por amor à palavra, mas nós, desta geração, nunca havíamos passado por um momento como esse. Não temos audiência nos cultos, nossas igrejas estão fechadas por recomendação do Ministério da Saúde, para evitar aglomerações. Nunca tivemos que realmente fazer cultos a portas fechadas e transmissão pela internet. O diabo foi tão infeliz que uma arma que ele aperfeiçoou para tirar os cristãos da presença de Deus está sendo usada contra ele. Ele criou a internet para afastar o povo de Deus. E agora o povo de Deus está mais apegado com Deus através da internet. Deus sabe como trabalhar. O diabo já perdeu lá no Calvário. Perdeu naquela manhã do primeiro dia da semana. Eu quero falar com vocês essa noite, como eu falei na minha oração. Você estava fazendo a sua, talvez você não prestou atenção. Mas eu creio que Deus me deu a mensagem de hoje na mensagem do pastor João ontem. E ontem, mais de 80% da mensagem foi sobre redenção.
E é justamente parte do que eu quero tomar aqui nessa noite. E eu dei um título já para o irmão Fábio colocar, vocês já devem estar visualizando aí no YouTube. A redenção vem na viração do dia. Texto esse que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, não é a minha leitura base. Minha leitura base é Mateus 27, a partir do verso 45. Mas lá em Gênesis 3, versículo 8, diz que Deus vinha na viração do dia ter companheirismo com a primeira família que ele teve, Adão e Eva. Então, a redenção vem pela viração do dia. Eu vou convidar os meus irmãos que estão aqui para ficarmos de pé. Vocês em sua casa, sala, quarto, cozinha, quintal, para também ficarem de pé em respeito à leitura da palavra. Mateus capítulo 27, versículo 45 em diante. E é maravilhoso como Deus faz as coisas, não é vergonhoso de forma alguma dizer isso. Antes de vir para cá, eu já pedi perdão para o irmão Fábio. O irmão Fábio veio pegar comigo as escrituras, eu já tinha, mas estava ainda esboçando. Aí a hora que eu fui passar para ele, ele falou para mim: você mentiu para mim, porque eu vi no seu caderno que já estava lá. Então o culto já começou muito bem, com perdão. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo aqui, o texto falando da crucificação. Pode parecer estranho a escritura que eu peguei. Pode parecer estranha, mas eu quero que você atente para ela. 45, primeiro verso que a gente vai ler. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Meio-dia, 15 horas. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Se Deus me permitir, lá no finalzinho do culto, eu quero, dentro desse versículo 46, trazer algo para você, uma ilustração que Deus me deu no culto doméstico hoje em casa. 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: este chamam por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Que o Senhor Jesus acrescente suas bênçãos, a sua palavra. Vocês podem se assentar aqui na igreja, aí na tua casa. Então, guarde o versículo 46 no seu coração para o final do culto. E a base, realmente, eu até pensei em ler apenas o versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 12 horas, 15 horas. Tomando essa primeira parte aqui, eu quero que você observe. Na viração daquele dia da crucificação, irmão Policarpo, naquela sexta-feira, na virada daquele dia, como a gente ouviu no culto ontem, pastor João falando disso, virou-se o dia, depois no meio-dia, não me lembro se foi aí que desceu no meu coração isso, mas depois daquela virada do dia, o Senhor Jesus Cristo, Ele entrega o Espírito ali no Calvário. A maior vitória nossa, que estamos aqui hoje, ouvindo este culto, vendo este culto, aconteceu aqui, na virada daquela sexta-feira. Jesus foi levado ao Calvário, o martírio que todos nós conhecemos, seu sofrimento, carregando o madeiro, sendo crucificado, sendo menosprezado, xingado, cuspido, arrancado sua barba, sofrendo por nós, para que nós hoje pudéssemos olhar para todo o sacrifício dele e saber que o sacrifício dele resultou em uma vitória. Amanhã de manhã é o primeiro dia da semana. E amanhã de manhã nós celebramos a maior vitória que um ser humano tem, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por isso. Então essa vitória, ela aconteceu na virada daquela sexta-feira. Eu quero tomar
uma primeira mensagem aqui, tenho algumas, talvez não leia todas, não sei. E se Deus assim permitir para mim, talvez a gente vá mais tranquilo. Hoje eu estou um pouquinho mais à vontade, diferente de sábado passado, quando o pastor João me pegou pelo calcanhar, dizendo que eu ministraria. Não vim desprevenido, mas não preparado para pregar. Já tem um bom tempo, os irmãos de Guarulhos, os que mais me ouvem pregar, sabem disso. Depois de um determinado tempo, eu nunca mais vim para o púlpito sem paletó. E aí, sábado passado, quando o pastor falou que eu ia pregar, eu fiquei num aperto terrível, porque eu estava de colete, camisa social, de manga comprida, mas de colete. E eu acredito que realmente esse lugar aqui merece todo o respeito. E fazia muito tempo que eu não pregava assim, eu fiquei incomodado aqui, sábado passado. Hoje eu estou um pouquinho mais à vontade, porque eu estou de paletó. O paletó não representa, pastor João já falou isso, gravata não representa, é a vida, é o espírito da palavra, mas é um lugar que merece respeito. Então eu quero tomar primeiro a mensagem, por que não somos uma denominação? 250 a 266, um quadro lindo que o profeta descreve aqui, e é maravilhoso, falando ali do Jardim do Éden. Então, tome isso no seu coração. A redenção vem na viração do dia. Então, quando surgiu Adão, e então Adão parecia solitário, então ele tomou uma costela do lado dele e fez Eva, um subproduto para ele. E ele tirou o espírito feminino de Adão e o colocou na mulher, o espírito de amor, feminino, bondoso, gentil. E deixou o espírito masculino em Adão. Agora, se há algo diferente, há uma perversão em algum lugar. Agora, e então ambos eram um. Adão e Eva eram uma pessoa só. E então vamos apenas tomar um pequeno drama, diz William Branham. Então, antes de encerrarmos, aqui vem Adão, que toma Eva pelo braço e caminham. Eu simplesmente amo esta história. E eles caminham, você sabe, e Eva diz, querido, quer dizer que foi você? Sim, eu pus o nome naquilo. Bem, do que você chama aquilo? Cavalo. Que é aquilo? Vaca. Você pôs o nome naquilo? Sim. Do que você chama aquilo? Aqueles dois sentados ali com suas cabeças juntas, periquitos. Entendo. E eles continuam dessa maneira. E o que é isto aqui? Eu chamo isso disso e disto aqui. E, entendo, isso é lindo. Então um leão ruge. Do que você chama aquilo? Aquele é o leão. O que é isso? O tigre. Entendo. Como gatinhos, sabe, miando em volta deles. E todos, então pouco depois, ela olha ao redor e diz, querido, olhe lá, o sol está se pondo. Quero parar aqui só um instante. O sol da história da humanidade está se pondo. Não há sombra nenhuma de dúvida nisso. Estamos vivendo, como diz Zacarias 14:7, é uma das escrituras que eu quero ler daqui a pouco. Estamos vivendo o tempo do entardecer. E neste entardecer, a última parte da redenção está acontecendo. Você e eu fomos alcançados pelo sangue redentor do Senhor Jesus Cristo. Estávamos em sua mente antes da fundação do mundo. E estamos aqui de pé hoje, manifestando sua bondade, sua graça, sua palavra. Nossa vida, como o pastor João expressou, dizendo que a vida dele não é importante, a vida da igreja é importante, porque quem é importante para ele é Jesus Cristo, e Jesus Cristo se importa com o seu povo. E ele, sendo um pastor, foi levantado para cuidar do povo, que é esposa do Senhor Jesus Cristo, sendo ele mesmo, como pastor, parte da esposa. Então veja, o sol está se pondo, é hora de ir à igreja, disse Adão para Eva. Sabe, há algo especial quando o sol se põe, há algo especial quando o sol se põe. O sol está se pondo. As eras se findaram, não haverá uma próxima geração, não haverá um próximo povo, não haverá os nossos filhos tocando esta igreja. Estamos findando.
todo o período da humanidade. Você quer adorar no pôr do sol. Se você não vai à igreja naquela noite, você gosta de entrar num quarto e ler a Bíblia. Quantos gostam de fazer isto? Você pode levantar a sua mão aí na audiência, aí em casa. Quantos gostam de fazer isso, ler suas Bíblias? Quantos gostam de fazer isto, ficar a sós consigo mesmo? Estão vendo? Está justamente no homem fazer isso. Vocês deveriam fazer isso, hora de ir à igreja. Você não pôde vir à igreja, mas você está fazendo da sua casa a sua igreja nesse momento. Agora, eles jamais disseram, agora, espere um minuto, agora, Jones pertence à igreja A e nós pertencemos à outra. Não foi desta maneira então. Eles apenas subiram ali, eles não tinham uma igreja, um bom assento para se assentar assim. Eles apenas subiram até a imensa catedral de Florestas e se ajoelharam. Aonde é a igreja, irmão, que está em casa agora ouvindo a gente? A tua casa é a igreja. Você tem que trazer aquela atmosfera que o irmão Brana trouxe quando o touro deitou nos pés dele, quando as abelhas voltaram para a sua colmeia, quando aquele matador de pregadores teve que se ajoelhar diante de Jesus Cristo em seu profeta. Você tem que criar a atmosfera. Nós aqui na igreja criamos a atmosfera para que Deus venha e se agrade de estar conosco, como Ele se agradava de estar com Adão e Eva naquela catedral de Florestas. E aquela auréola estava suspensa além dos arbustos. Está vendo? Posso ouvir uma voz falar para baixo e dizer: estão meus filhos tendo momentos agradáveis sobre a terra, o dia que o Senhor vosso Deus vos tem dado? Então veja, irmão Mateus, Deus descia e conversava com eles, conversava com sua família e dizia para eles: como foi o dia de vocês? Isso tem que acontecer conosco. Nesse dia, você tem que escutar Jesus Cristo falar para ti: ô meu filho Gelson, como foi seu dia? Como você tem passado, meu filho Elias? O que você tem pregado? Qual a inspiração que eu te dei, meu filho João Henrique? Como você tem se alegrado com aquilo que eu tenho dado a vocês nessa hora? O companheirismo que havia no Éden está retornando agora. Mulher, haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Este é o dia. Você está impedido de vir à igreja, mas o espírito da palavra está em sua casa, está em nossos corações. Temos tido anos de treinamento para uma hora como essa. Nosso treinamento até aqui é para esse momento. Jesus Cristo está nos aperfeiçoando. Ele pegou a sua arma e está ajustando a alça de mira para nós atingirmos o alvo correto, e o alvo correto é o nosso arrebatamento. Mas deixa eu voltar aqui, eu não quero passar dessa maneira. Meu desejo é ir com calma. Veja, sim, Senhor, nós tivemos momentos agradáveis hoje. Não é mesmo, querida? Adão falando para Eva. Sim, querido, nós tivemos. Senhor, sem dúvida, apreciamos a Ti. Agora vou deitar para dormir, estão vendo? E ele estende seu grande braço, e ela deita-se sobre ele, e ele faz o tigre e o leão deitarem, e põe tudo para dormir tão tranquilo. Então Deus desce, preste atenção nisso, então Deus desce, e ele traz um bando de anjos, Gabriel, a sua criação do céu. Então Deus não vinha sozinho, Deus descia com anjos, pastor João. Nossos cultos, mesmo esse aqui com poucas pessoas, temos que crer que o sobrenatural de Deus está conosco.
Temos que crer que a coluna de fogo está conosco nesse momento. Temos que crer que não há doença que pode parar na presença do nosso Deus. Temos que crer que este momento há um povo na terra, eu já disse isso, que pode paralisar esta praga. O povo que recebeu a mensagem para esse dia tem capacidade de parar a praga. Jesus Cristo tem intimidade com essa família. Adão e Eva retornando no final. Veja, ele traz os anjos. Então eles descem e entram no quarto, na ponta dos pés. Que quarto? O quarto ali, a floresta onde Adão e Eva dormiam. Bem quietos. Está vendo? Olham ao redor. Gabriel diz: venha cá, pai. Falando para Deus: venha cá, pai. Venha cá, olhe aqui. Aqui está ele, aqui repousaram seus filhos, repousando aqui. Essa ilustração, esse drama que o irmão Brana está desenhando, nos lembra daquela escritura que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Quantos aqui alguma vez já foram à cabeceira da cama, vocês mães e pais, e olharam o garotinho e a garotinha e fizeram-se lembrar: ele não se parece com você, querida? Ou com você, querido, desta maneira e daquela maneira? Alguma vez fizeram isso? Ora, muitas vezes eu ia falar com minha esposa Meda, falar sobre José. Ela dizia: Bill, ele tem uma testa alta igual a sua. Sim, mas Meda, mas ele tem seus olhos grandes como você. Por quê? Ele é uma parte de nosso produto, ele é um produto da nossa união. Agora, e o pai disse: posso dizer isso a respeito disso? E Gabriel disse: sabe, Senhor, ele se parece exatamente contigo. Esse é o desejo do Senhor. O Espírito Santo, sendo o tutor, ele quer chegar para Deus e falar: a sua igreja se parece com o Senhor. O seu filho que é pastor se parece com o Senhor. Aquele irmão, aquela irmã se parecem com o Senhor. Esse é o nosso dia. Devemos nos assemelhar a Ele, sabe? Ele se parece exatamente contigo. Assim é como Deus se parece. Olhe para si mesmo. Assim é como Deus se parece. Ele se parece com você. Você é a descendência dele. Você aqui nessa noite, aonde você está, você é descendência de Deus. Quantos sabem disso? Estão vendo? Agora observem, qual é a forma de vida mais baixa? O profeta diz a rã. Qual a mais alta? O ser humano. E qual é a forma mais alta? Só continuou ouvindo da mais baixa para a mais alta, na criação de uma rã, para isso e para aquilo e para o pássaro, assim por diante, exatamente até as mais altas formas de vida, até que chegou à mais alta forma que podia chegar. Então foi feita a imagem de Deus. Aí está. E a mulher não foi feita a imagem de Deus, mas a imagem do homem. Estão vendo? Agora, lá estão eles. Deus olhou para ela, disse: sim, eles se parecem, encantadores. O que era aquilo, irmão? Eles jamais tinham que morrer. Aquilo foi exatamente o primeiro punhado de cálcio, potássio, e tudo começou assim. Não é lindo? Porém o pecado veio e desfigurou o quadro. Agora é Deus. O que Deus permitiu que isso fizesse? Porque Ele permitiu que fosse daquela maneira da qual nós estamos falando há pouco. Ele permitiu assim para que Ele pudesse provar que Ele é um Salvador. Ele foi isso, Ele permitiu que a doença acontecesse para que Ele pudesse provar que Ele é um curador. Ele permitiu que a morte acontecesse para provar que Ele é vida. Estão vendo? Ele deixou que todas estas coisas más acontecessem para provar que Ele é bom. Ele permitiu. Para que Ele permitiu? Para que Ele pudesse mostrar que Ele é bom. E como diz a palavra, um Deus rico em misericórdia. Você vê dentro da ilustração do profeta, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é belo demais. Deus tendo companheirismo com sua família, e o profeta, o irmão Brana, diz que o desejo de Deus é retornar a ter companheirismo com sua família.
Deus não vai descer nessa terra por causa do pecado. Deus tem que tirar a igreja no arrebatamento para que Ele volte a ter companheirismo com ela. 3 anos e meio de festa por causa do casamento, depois 1000 anos de paz com sua esposa e depois toda a eternidade. Jesus Cristo está trabalhando conosco, está nos moldando, está nos batendo, está nos colocando no fogo, está nos colocando na água para que possamos ser a família dele mais uma vez. Família com quem ele se assenta e tem companheirismo. Mas eu digo uma coisa, pela mensagem do profeta, hoje nesse dia, Jesus Cristo tem visitado o seu povo. Jesus Cristo tem visitado esta igreja, tem falado através do pastor, porque a sua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela entra aí na sua alma e faz você chorar, faz você regozijar, faz você orar, faz você confiar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que estamos firmados? Por que estamos aqui? Poderíamos estar em casa, considerar a quarentena também para a igreja, para os cultos, para as orações, mas o Senhor Jesus Cristo disse: sede vigilantes, estejam sóbrios na palavra, meditem dia e noite na palavra, creiam que Jesus Cristo está com vocês. Esta hora é uma hora para ajustarmos os nossos joelhos. Essa hora é uma hora para dobrarmos o nosso coração diante do Senhor. Estamos sendo treinados para esse momento, para podermos manifestar a vida do Cordeiro. Não era a mulher que se parecia com Deus, era o homem que se parecia com Deus. Estamos nos assemelhando ao nosso marido Jesus Cristo hoje. Que quadro maravilhoso. Mas a queda veio, como o profeta disse. 3:4-5 da mensagem Futuro Lar. Muito bem, vejam vocês como Satanás chegou a Eva agora. É por isso que a morte tem reinado na terra desde então. E todos os céus e a terra, o animal, a atmosfera, tudo está amaldiçoado por Deus por causa disso. Essa é a maldição. Porquanto Satanás chegou primeiro a isso, Jesus veio redimi-la outra vez para o Pai. Lá no Éden, o diabo chegou primeiro. Mas aqui nesse tempo, Jesus Cristo chegou primeiro no nosso coração e nos tirou da denominação, nos tirou do mundo, nos tirou do engano. Para fazer isso, Ele se tornou parte disso. Dentro da mensagem do pastor João ontem, a redenção é em carne. Amém? A redenção vem através de um ser humano. Jesus se tornou o homem para que pudéssemos ser redimidos. E desse mesmo pó, a parte de Jesus por si era, sendo redimido, através dele todos os atributos de Deus estão redimidos com a terra. Você estava na mente de Deus, irmão Policarpo. E por estar na mente de Deus, você era um atributo de Deus. Hoje você é uma manifestação de Deus na terra. E como você estava na mente dele e o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, você já nasceu redimido. Pastor João, eu, cada um de nós tínhamos a nossa vida antes de a palavra cruzar o nosso caminho, mas nós já éramos redimidos, nós já éramos salvos, estávamos no plano eletivo do Senhor e viemos aqui para manifestar isso, manifestar a graça, a misericórdia, a redenção. Na mensagem companheirismo, então o Senhor tinha uma família, Adão e Eva, ele tinha companheirismo com aquela família, ele visitava aquela família na viração do dia. E aquela família, ela podia conversar com ele e ele conversar com ela. Mas veio a queda. Quando veio a queda, o pecado entrou. Mas Deus providenciou uma via de escape. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no seu capítulo 3. Eu quero ler o versículo 8 com vocês, que é da onde eu tomei meu tema, parte dele. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz a Escritura: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, que é a ilustração que acabamos de ver aqui o irmão Brana fazer. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então Deus veio visitar eles
Quantas virações de dia houveram, irmão Fábio? Nós não sabemos. Mas durante muito tempo, várias vezes, Deus descia e tinha companheirismo com sua família. Mas houve um dia em que essa família transgrediu sua palavra. E naquele dia, naquela viração, o Senhor desceu. O Senhor sabia o que havia acontecido e o Senhor diz: Adão, Adão, onde você está? E Adão responde, escondido lá na moita: Senhor, eu ouvi a sua voz e me escondi, porque eu tive medo. Por que você teve medo? Porque eu estou nu. Quem disse para você que você está nu? Você fez o que eu disse para você não fazer? Quem disse isso para você? E aí começa aquela jogação de culpa um para o outro, que vocês conhecem, eu não vou entrar nessa parte. Mas eu quero que você perceba, eu vou falar de 3 virações de dia aqui. Nessa aqui, a primeira viração desse dia, Deus veio, desceu e deu punições. Não é isso, hein, irmão Elias? Deu punição para Adão, deu punição para Eva, deu punição para a serpente. Mas você vai ler comigo, vou aproveitar que sua Bíblia está aberta, versículo 21, do mesmo capítulo 3 de Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Todos nós sabemos que a pele que ele usou foi de um cordeiro ensanguentado. Deus mata um cordeiro e veste o casal com peles de cordeiro, tipificando aquilo que ele iria fazer mais tarde, irmã Antônia, mandando o cordeiro perfeito Jesus Cristo à terra para também nos cobrir com seu sangue redentor. Você observa, nesse dia em Gênesis, na viração do dia, Deus vem e trouxe redenção para o casal. O casal caiu, mas na viração daquele dia, Deus desce e também traz redenção para eles. Amém? Veja o que o profeta diz na mensagem companheirismo, no seu parágrafo 54 apenas. Se Deus encontrou um homem e nas bases de sua fé, sob o sangue derramado, salvou o primeiro homem, que é justamente onde lemos Adão, ele tem que permanecer para sempre sob o mesmo programa. Se ele não o fizer, ele fez algo errado quando ele tomou a sua primeira decisão. Se Deus salvou um homem e a única maneira que ele o salvou foi através do sangue derramado de um cordeiro inocente, se estas foram as bases pelas quais Deus decidiu salvar o homem, qualquer coisa, se ele alguma vez mudar isto para o credo de alguém, igreja de alguém, dogma de alguém, então Deus fez a decisão errada no jardim do Éden. Pois o primeiro homem que ele salvou nas bases de sua fé, no sangue derramado de um cordeiro inocente. Aquele era o único lugar pelo qual ele podia vir. Deus escolheu um lugar, chamou Adão e Eva. Vê, naquela viração do dia ele chama Adão e Eva. Ele derramou o sangue de um inocente e os cobriu com a substância daquele inocente, com o sangue sobre eles. Aquelas eram as bases nas quais o homem podia falar com Deus e ouvir a sua palavra e obter a sua palavra, foi o sangue derramado. Então Deus, naquele momento que Adão e Eva transgridem a palavra, eles estavam distanciando-se de Deus. Distanciaram-se tanto que foram se esconder na moita. Deus sabia onde eles estavam? Sabia, porque Ele é Deus. Mas eles ficaram com vergonha, ficaram com medo. O profeta diz assim, numa das mensagens que eu li hoje à tarde, ele diz: ao invés do homem cair em si, sabendo que está errado, e ir procurar Deus, ele se esconde. E Deus tem que vir buscá-lo. Então nessa hora, nós vemos como Deus foi bondoso com eles, e Deus é bondoso conosco, porque nós temos estado também em uma viração do tempo, e nós temos recebido a bondade e a graça do Senhor em nossas vidas, para nós sermos chamados filhos e filhas de Deus, redimidos pelo seu sangue. Eu quero que você observe, nós lemos ali Mateus capítulo 27 sobre a crucificação. Lá no jardim do Éden, a primeira viração do dia, redenção. Aqui em Mateus 27, Jesus Cristo dá sua vida no Calvário. E todos nós sabemos que quando Ele derramou o seu sangue, derramou para nos redimir de nosso pecado. Somos lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vem até João Batista no Rio Jordão, João Batista olha para ele fixamente e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João talvez não soubesse explicar, mas João estava fazendo referência a Gênesis capítulo 3, versículo 21. Deus escolheu um cordeiro para cobrir o primeiro casal em pecado. Agora o cordeiro está vindo até mim, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi uma revelação para João Batista. Ele sabia que aquele era o cordeiro sacrificial que tiraria o pecado do mundo, venceria o poder do pecado, venceria a morte e o inferno. E ele é lavado para entrar no serviço, e ele vem ao serviço. Eu vou adiantar uma parte aqui, que isso aqui está queimando meu coração. Você observa que Jesus Cristo era o cordeiro, e João ali no ato do batismo vê o céu aberto e o Espírito de Deus descendo como uma pomba. O profeta nos ensina que a pomba não desceria sobre um leão, sobre um lobo, sobre um bode, porque são animais de natureza difícil. A pomba só poderia descer no cordeiro porque as suas naturezas de cordeiro e pomba são semelhantes. E quando o cordeiro recebe a pomba, ele se torna uma única pessoa, uma única natureza. Você vai observar, irmão William, que a pomba guiou o Senhor Jesus Cristo a 40 dias de jejum, a depois ser tentado pelo diabo. A pomba guiou Jesus Cristo no meio dos fariseus, dos incrédulos religiosos do seu dia, para testificar que a palavra estava se cumprindo. Hoje tem se cumprido essa escritura diante de vós. Eu sou aquele que Abraão desejou ver o dia. Eles pegaram em pedra para apedrejá-lo. A pomba veio guiando Jesus Cristo por esse caminho. E o caminho final que a pomba guiou o Senhor foi para o Calvário, quando lemos aqui. Porque todo o plano da redenção consumava-se no Calvário, a ponto do próprio Jesus dizer: Pai, está consumado. A pomba guiou. E naquele momento, quando lemos na Escritura que Jesus Cristo diz: Lama, lama, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Hoje, fazendo o culto em casa, desceu uma inspiração tão preciosa para a gente ali, tão gostosa. E aí eu comecei a chorar, e isso desceu no meu coração como se estivesse vivo aqui agora. E eu disse assim para a minha família: naquele momento Jesus falou: o Senhor me desamparou. O homem, a carne, o vaso, Jesus disse: Deus meu, por que me deixou aqui sozinho? Mas o profeta, você vai atentar, o profeta diz assim: há lugares que você vai, que a pomba fica pousada ali no fio telefônico, esperando para ver a sua decisão, o que você vai fazer. Tem um caso que o profeta disse. Você vai lembrar de Nelly Sanders. Ela foi convertida, ela era uma dançarina, ganhava torneios, ela foi convertida e ela estava procurando seguir o caminho do Senhor, mas um dia ela passou por um lugar, ela ouviu a música que ela ganhou muitas vezes, ela entra naquele lugar e ela se vê nos braços de alguém dançando. Quando ela cai em si, ela sai correndo. A pomba estava esperando ela do lado de fora e guiou ela para a casa do profeta. Guiou ela para o lugar onde ela podia ser liberta. Veja, e você olha e observa, a pomba guiou Jesus até o Calvário. Jesus fala: o Senhor me deixou sozinho. Jesus não estava sozinho. A pomba estava em algum galho. Eu estou ilustrando isso, a Bíblia não fala isso, é uma ilustração. A pomba estava num galho esperando que a Escritura se cumprisse. O desejo da pomba, irmão Elias, era tirar Jesus do Calvário, mas não podia. Ele tinha que passar por aquele momento, ele tinha que passar por aquela dor. Nós não iremos chegar à glória em berços esplêndidos. Nós teremos nossa moenda fina, nós teremos o nosso aperto. Estamos tendo talvez aqui uma preparação, um treinamento, como disse o pastor na última escola, que foi com audiência presencial. Talvez é um treinamento para nós, para suportarmos o que virá. Então a pomba estava ansiosa para tirar ele dali, mas não podia, porque a Escritura não podia ser quebrada. Mas aí Jesus é tirado do madeiro, colocado numa sepultura, e a pomba continuou indo atrás de Jesus. Foi até o lugar e esperou pacientemente a sexta-feira passar. Você observa, na viração do dia, Jesus foi crucificado. Na viração do dia, a redenção da humanidade foi decretada. E a pomba foi junto com Jesus lá e esperou. E passou a sexta e passou o sábado. Mas na manhã do primeiro dia da semana, a pomba volta a guiar Jesus Cristo para fora do sepulcro romano.
A pomba arrebenta aquela pedra, tira a pedra e tira Jesus de lá de dentro. A pomba que guiou Jesus Cristo a toda uma vida de sofrimento, de dor, até o Calvário, também foi ali no sepulcro e arrancou Jesus Cristo. O profeta diz na mensagem ao nascer do sol: o poder vivificador tirou Jesus Cristo da sepultura. É o mesmo poder vivificador que temos estado ouvindo em cada mensagem. É o mesmo poder vivificador que já curou nossos doentes muitas vezes. É o mesmo poder vivificador que está te dando fé para você caminhar na rua enquanto esse vírus campeia o mundo. É a mesma fé que está exercendo um poder sobrenatural na sua vida e leva você a andar por esse mundo crendo que 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não é atingido. O Salmo 91 nunca foi tão real para nós como é hoje. A pomba tirou Jesus Cristo da sepultura, e você conhece a história. E ali foi a redenção completa, na viração daquele dia. Eu quero tomar um pouquinho aqui a mensagem ao nascer do sol, não a citação que eu disse. Parágrafos 162 a 167. Nós temos que ter hoje o quê? Nós temos que ter a escritura, o contrato. Veja, o profeta diz, notem isto: Deus viu de antemão a noiva no noivo. Aleluia. Olhem bem, para resgatar a sua esposa, como foi com Adão. Ele teve que ir juntamente com ela. Adão conhecia bem o que estava fazendo, mas Eva não sabia o que ela estava fazendo. Mas Adão saiu juntamente com sua esposa. Jesus tomou o lugar de sua esposa e chegou a ser pecado por ela, irmão Gelson. Jesus foi pecado por você e por mim. Recordem, ele chegou a ser você. Ele sofreu seu castigo para que você pudesse então se pôr em seu lugar. A igreja de Jesus Cristo, diz o hino, deveria estar pegando fogo. O que a igreja está fazendo hoje? A igreja está acomodada em sua cama, em seu sofá, fazendo outra coisa? Ou ela está orando, jejuando e lendo a palavra? Veja, o profeta continua dizendo: para que você pudesse então, pudesse se pôr em seu lugar. Que amor, que companheirismo! Como, pois, podemos negá-lo? Amigos, como podemos fazer outra coisa que não seja amar-lhe? Poderíamos falar por várias horas sobre este ponto, mas avancemos um pouco mais. A experiência pentecostal hoje em dia e a vinda do Espírito Santo neste último dia, de acordo com uma promessa, é como um abstrato de um documento de propriedade. Agora você pode obter um documento de propriedade. Agora, você pode obter um documento, certo? Você pode bem obter o documento de certa propriedade, mas isso não significa que lhe pertence, não, Senhor. Alguma pessoa pode vir e reclamar essa propriedade, mas quando você obtém o abstrato, isso mostra que todo reclame que haja havido, melhor dizendo, contra essa propriedade, tem sido apagado até seu fundamento. E quando um homem tem dito que ele crê na palavra e logo desce o Espírito Santo, isso é o abstrato. Então, receber o Espírito Santo na alma é a garantia que você tem vida eterna, é garantia que você é companheiro de Deus para toda a eternidade. Por isso é apressante, é urgente. Se você que está em casa ainda tem dúvida se você é cristão cheio do Espírito Santo, essa é a hora. Aproveite que você está afastado do serviço e vai orar mais. Aproveite a saúde que você tem e vá jejuar, vá buscar Deus. Entre no quarto, feche a porta, leve a família a orar, busque o Espírito Santo. Não haverá outro tempo. Quantos vão morrer? Não sabemos. Quanto de crise vai haver? Não sabemos. Aqueles que estavam debaixo do sinal, na verga da porta e no umbral da porta no Egito, o anjo da morte. Eu disse isso para minha família, pastor João. Antes do anjo da morte ser liberado, Deus chamou ele e falou: vou ter uma conversa com você. Você vai ver sangue em algumas portas. Quando você vir aquilo, você sai de lá. Você não está autorizado a entrar onde tem o sangue na verga da porta. O diabo não tem autorização de entrar no coração que está cheio do Espírito Santo.
Você está cheio do Espírito Santo? Então o diabo não tem aonde entrar aí no seu coração, na sua vida. Estamos em um momento único para esta igreja. Momento que os profetas almejaram estar aqui, porque eles sabiam que aqueles do tempo do fim não provariam sequer da morte, irmão Fábio. Que coisa maravilhosa é isso. Então ele tem o documento, e você, ao ter o abstrato em suas mãos, isso lhe dá o direito, lhe mostra que toda essa propriedade, com tudo que esteja colocado sobre ela, lhe pertence, amém. E nós obtemos o abstrato quando o Espírito Santo desce sobre este documento, o qual Deus viu ali desde antes da fundação do mundo, e do qual pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro, mas que foi nascido de um homem e uma mulher, que foram sujeitos ao pecado, e mesmo culpados de pecado. Quando eu criei nesta palavra, então recebi o documento. Amém? Quando eu criei nessa palavra, então recebi o documento. Logo, quando veio o Espírito Santo, esse foi o abstrato, mostrando que tudo estava contra mim, que tudo que estava contra mim, já fosse algo que fez minha mamãe, meu papai ou minha avózinha. Como no caso da menina com enfermidade epilética, pela qual orei alguns momentos. Essa enfermidade veio descendo desde a avó até a menina. Como tenho dito, quando desce o abstrato, apaga o passado. Oh, glória a Deus. E agora sou um que tem o abstrato na mão, amém. E tão certo como aquele Espírito levantou Cristo dentre os mortos, eu agora tenho o documento de propriedade mostrando que sou parte desse corpo, com o abstrato do Espírito Santo, fazendo que esse corpo, palavra, vive exatamente como fez com ele. E assim como ele o prometeu para este dia, o abstrato. Que coisa maravilhosa. Todos os meus pecados são apagados. Você crê nisso? Diga amém. Todos os seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo tem vindo com o abstrato sobre o documento de propriedade que Deus me deu por graça e por conhecimento prévio. Que bom, diz William Branham. Ah, que coisa há que se temer? Com razão ele disse, não temais. Eu sou aquele que estava morto e agora vivo de novo e para sempre, e que tenho as chaves do inferno e da morte. Não temais nada, nem a morte lhes causará dano. Notemos que formoso é. Voltemos rapidamente ao abstrato do documento. A dívida tem sido paga. Tudo o que tinha contra tem sido apagado. Glória a Deus. Pode ser que eu atue um tanto estranho, porém me sinto bem. Notem o abstrato do documento. Entende o que isso significa? Irmão, entende você o que isso significa? Significa que não há nada que se possa tirar. Eu sou o possuidor da vida eterna. Amém. Não há nada que possa tirar isso de você. Que tempo nós estamos vivendo. Zacarias 14:7. Você conhece bem a Escritura, eu só quero ler para fundamentar, para não passar direto dela, só para a gente tomar ela como base, porque eu quero chegar na terceira viração do dia. Atente para isso. Zacarias capítulo 14, no seu versículo 7, Escritura que conhecemos de cor. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde, outra viração de dia, haverá luz. Que temos recebido hoje? A mensagem que tem trazido luz aos nossos corações. A mensagem que tem nos trazido a palavra totalmente aberta e revelada. Que dia é esse? É o dia da tarde. É o dia em que Jesus Cristo está falando conosco. É o dia de nossa redenção. O Senhor Jesus Cristo alertou para essa hora dizendo, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque vossa redenção se aproxima. Esse é o dia. Um vírus pequenino, microscópico,
que só pode ver com lentes de aumento, aumento, aumento. Você não consegue ver, você não consegue sentir, você não consegue cheirar o vírus, mas é mortal para o seu organismo. Mas aqueles que têm colocado o sangue na verga da porta não são atingidos por isso. Estamos em uma viração do dia. O profeta diz assim: um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Parágrafo 180 em diante. Você está pronto? O último livro da Bíblia, Apocalipse, mostra-nos que haverá um retorno dele nos últimos dias para a igreja gentia. Um sinal. O profeta, nos parágrafos anteriores, estava falando de João Batista, o primeiro precursor, melhor dizendo, da primeira vinda do Senhor Jesus. Como eles erram em ver isso? Está profetizado para ele vir novamente pouco antes da grande e segunda vinda do Senhor. Em Malaquias 4, Apocalipse também. Capítulo 3 nos diz que ele estará aqui nos últimos dias. Aquele mesmo que permanecerá na brecha pelo povo com um pequeno rebanho que Deus lhe dará. Eu estou lendo história. Amém? Sabemos que isso aqui é história. Ele virá nos últimos dias. Deus disse assim: ele será um sinal para esta nação gentia, que seu tempo não é mais. Parágrafo 180. Estamos aí há mais de 50 anos da ida do profeta para casa. E ele dizia aqui nessa mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, que o profeta de Malaquias 4 e Apocalipse 10 será um sinal para esta nação gentia, que o seu tempo não é mais. O que nós estamos vivendo hoje? Dias emprestados. Que hora é essa? Por que esse vírus se manifestou? Não foi por causa do mundo, foi por causa dos eleitos, é uma preparação nossa. Lembre-se, quando ele aparece em cena, o tempo está próximo. Mas o profeta já foi embora, irmão Fábio, há muitos anos. E ele dizia em vida que o tempo estava próximo. O que o tempo é hoje? Então nós podemos falar com segurança, irmão Policarpo, o tempo é hoje. Lembre-se, vamos orar para que Deus o envie. O tempo está próximo. Tão logo que seu ministério terminou, falando de João Batista, o Messias mostrou a si mesmo. Guarde o 181. Logo então o ministério de João Batista acaba. O que acontece? O Messias se manifesta, irmão Mateus, na primeira vinda. A segunda vinda é semelhante à primeira. Seu sinal dado por Deus para esta era provará o que ele é. Os sinais que aconteceram com o irmão Brana provam quem ele é. Todos saberão disso. Deus vindicará isso. Ele mostrará sinais e maravilhas como nunca foram feitos na terra por ele. Eu não quero dizer convulsão, tremedeira, falar em línguas. Ele estará de volta com a palavra de Deus, como este homem tinha. Porque está profetizado dele em Malaquias 4, Apocalipse 3. Deste modo ele virá, não há nada que vai impedi-lo. Ele está chegando, amém. Ele estará aqui, amém. Deixe que o povo caia sobre o seu rosto hoje e comece a clamar por Deus. E observe o que acontece: você o verá aparecer em poder, sim, Senhor. Eu li até o 183, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, mas sabemos que isso é história. Para nós é história. O mundo não conhece nada sobre isso, mas nós conhecemos. E nós sabemos o que está acontecendo. E nós sabemos que Deus está tratando com os eleitos. Nós sabemos que Deus está ajustando a nossa alça de mira rumo ao arrebatamento. Amém. Mensagem o 7º selo, parágrafo 3:2:7. Talvez este ministério, pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha feito o alicerce. E se tem feito, eu estarei lhes deixando para sempre. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Vem? Se houver, ele crescerá e eu diminuirei. Muitos atribuem essa citação do parágrafo 3:2:7, dizendo que o irmão Brana estava falando de João Batista e Jesus no seu dia. O profeta está dizendo dele
como precursor da segunda vinda, e Jesus Cristo que permanece com a igreja. O profeta foi para casa, mas ele veio, está desligado? Mas ele veio e apresentou a Jesus Cristo. Ele veio e disse: este é o supremo juiz julgando a terra, como João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro precursor disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo precursor vem e diz: este é o supremo juiz vindo julgar a terra. Amém? Estamos falando de história. O profeta disse: eu vou sair de cena e ele ficará com vocês. Quem fica conosco? Jesus Cristo, em forma de sua palavra, em forma do Espírito Santo, em forma do sinal no coração do crente eleito para esse dia. Eu quero terminar aqui com algo que eu creio que é maravilhoso, é precioso na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, estamos vivendo um entardecer. Sabemos, o profeta nos ensinou que Zacarias 14:7 é versículo para hoje. Esse tempo é um tempo de confusão. É um tempo que ninguém sabe. O nosso país tem uma confusão. Os governadores de estado querem mandar, o presidente quer mandar, o pessoal da saúde quer mandar, e ninguém se harmoniza. Todo mundo numa grande confusão. Falando do nosso país, vamos deixar até o mundo de lado, mas é uma grande confusão. Religiões para todos os lados. E eu lamento, na minha oração hoje em casa, na minha oração ontem à noite, era mais de 11 horas, eu chorei dizendo: que lamentável, pastor João, o povo que pode parar a praga, que tem a mensagem do profeta na mão, está fragmentado. Se o povo que conheceu William Branham estivesse crendo todos unidos na mensagem pura de William Branham, essa praga já teria cessado. Mas estamos fragmentados. Se você está ouvindo e você está num galho da mensagem do profeta, saiba disso, é culpa nossa, porque estamos fragmentados. Eu não creio como aquele grupo, eu creio diferente. Você viu o irmão Branham dizer aqui na primeira mensagem que eu usei, que foi a mensagem porque não somos uma denominação? Quando eles chegaram para adorar o Senhor, eles não disseram: olha, aquele é da igreja A e nós somos da igreja B. Não, somos de Jesus Cristo. O povo que tem recebido a mensagem do profeta poderia parar essa praga, mas Deus, sendo um Deus onisciente, sabia que isso aconteceria. Tudo para um propósito. Tem que ter uma virgem nécia, tem que ter incrédulo, não tem como escapar disso. Veja, eu vou estar terminando com a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. É um trecho um pouquinho longo, mas caminhe comigo aqui. Veja o que o profeta diz. 578. Agora nós vemos a promessa sendo cumprida. Fiz uma base: a primeira viração do dia no Éden, a segunda viração do dia no Calvário, a terceira viração do dia agora. A dispensação está em uma viração. Deus está voltando os seus olhos dos gentios aos 144 mil judeus. O tempo está terminando. O tempo está sendo tragado pela eternidade. Veja, a última viração da nossa dispensação do mundo está acontecendo. Agora nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança, entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez a princípio em João 14:12, que diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então a cabeça e o corpo, Adão e Eva, a pomba e o cordeiro, estão se tornando um, em obras, em sinais, em vida, vindicando pelo próprio Deus, através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isto. Então nós podemos ver que a ceia das bodas se aproxima. O profeta está dizendo que a festa do casamento se aproxima, porque o cordeiro já tem casado com sua esposa. Agora, se eu nunca vê-los novamente, diz William Branham, a ceia das bodas está próxima. Então o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido. O grande milênio, o arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio.
o mundo sob o sexto selo, para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e moldá-la totalmente de novo e produzir um brilhante novo milênio para a era que há de vir. Quando nós vemos todas estas, grande revelação tríplice, Deus em Cristo, Cristo na igreja e a vinda do reino. Adão e Eva redimidos de novo ao jardim do Éden. Eu estou voltando no início da minha mensagem. Quem é Adão e Eva hoje? Na representação de Cristo e sua noiva. Irmãos, se isso está voltando a Adão e Eva lá no começo, nós vamos ter cultos maravilhosos na eternidade. Nós vamos falar por toda a eternidade das grandiosidades de viver com Jesus Cristo eternamente. E então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus. Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo, e pela palavra pessoal vindicada pela sua liderança original. Não diga, bem, glória a Deus, nós gritamos, aleluia, nós cantamos. Isso não é isso aí. Eu sou um missionário, tenho viajado pelo mundo, está vendo? Eu tenho visto pagãos, demônios dançar e gritar. Isso é carnal. Mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo. Note, sendo pessoalmente identificado pela liderança original. Nós temos a resposta à pergunta do diabo, amém. Glória, nós temos a resposta à pergunta do diabo. Ele, Cristo, está ressuscitado e tem pago o preço. Tem levantado o corpo. Cristo tem levantado o corpo. O diabo não pode suportar isso. Essa é a razão porque estes reinos ecumênicos estão se estabelecendo. 5:8:3. Essa é a razão porque eles todos estão entrando no que eles estão fazendo agora. O diabo, essa é a razão porque ele está uivando da maneira que ele está. O diabo está querendo encontrar a mesma pessoa de Mateus capítulo 4. Ele sabe que há uma pessoa semelhante, irmão Elias, aquele que ele encontrou em Mateus capítulo 4. Ele está fazendo uma prévia. Vou fechar uma porta aqui, vou fechar a porta de todo mundo por causa de um vírus. Mas depois todo mundo fechou. Então nesse momento todo mundo parece semelhante uns aos outros. Mas ele vai dar uma cartada final e vai fechar por um decreto por causa daquilo que é ensinado. Aí ele vai descobrir quem é Mateus 4 de novo. Só que nós, da mesma maneira do nosso Senhor, vamos dizer para ele, somente ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele nós serviremos. Sua iniquidade tem sido, sua trama tem sido descoberta pelo Cristo, ressuscitado e levantado na liderança sobre seu corpo. Pegue isso aqui. Sabe quem sabe a trama de Satanás? Descoberta pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre seu corpo. O corpo de Cristo sabe o que está acontecendo, porque ele tem colocado pastores para ensinar o povo. Ele diz, glória, você pensa que eu estou fora de mim? Eu não estou. Nós temos a resposta ao diabo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo, a palavra vivendo em mim. Não é minha ideia, é seu poder. Não é minha ideia, é sua palavra. Ele prometeu isto, aqui está. Ele disse que estaria aqui e aqui está. Nós temos a resposta para ele. Cristo está ressuscitado, tem pago o preço para a nossa redenção. O que Deus em Cristo manifestou, Ele deu a essa carne. Amém? O que Cristo manifestou, Ele deu a essa carne. Isso. E o sangue, para que o sangue pudesse vir à vida, e a carne redimida, falando de nós, para que Deus nesta carne redimida pudesse manifestar sua palavra para o dia, assim como Ele fez naquele dia. Ufa, diz o profeta, glória. Então é Ele manifestado em seu povo. Vocês estão vendo isso? Ó que coisa. Quando eu posso parar? Note isso. Então nós permaneceremos justificados na presença de Deus, com uma gota de tinta pingando dentro de um
barril cheio de alvejante, a mensagem de ontem à noite. Você nunca mais encontrará a mancha de tinta. Você nunca mais vai encontrar o vestígio das químicas da pólvora, como o pastor João disse ontem. Ela foi para algum lugar, nunca voltará novamente. E quando o homem é verdadeiramente redimido, na viração do dia, frase minha aqui, essa semente predestinada que vê a palavra, que aceita a palavra, seus pecados são aniquilados. Isto se foi, está separado, isto tem pingado dentro da tinta do sangue de Jesus Cristo, e é para nunca ser lembrado. Deus esquece isso. Ele permanece como um filho e uma filha de Deus, na presença de Deus, amém, amém. Agora nós somos filhos de Deus, não nós seremos, nós somos filhos de Deus. Agora nós estamos redimidos. Irmão, não espere para acertar sua vida, acerte agora. Você tem que se enquadrar aqui, nós estamos redimidos. Eu vou esperar Los Angeles afundar. Eu vou esperar os 30, 40 dias começar. Não, é agora. Você não sabe se você vai dormir na sua cama hoje. Amém. Acerte sua vida. Nós temos a resposta a Satanás. Deus tem vindicado a si mesmo. Deus prova a si mesmo para a sua promessa neste dia, aleluia. A liderança está aqui, amém. Cristo o Senhor ressuscitado está aqui, no mesmo poder da sua ressurreição que ele sempre teve, manifestando a si mesmo. Aí está a resposta para o diabo. Essa é a razão porque quando este homem assentado aqui caiu morto, falando do irmão Way, na mensagem Parado na Brecha, outro dia, assentado aqui, olha o que o irmão Brana diz, não passe isso por alto, nós podemos dizer, volte vida, porque o Espírito Santo assim disse. Jesus não desceu fisicamente naquela audiência para tirar o irmão Way daquela condição de morte, infarto naquele momento. Você pode ouvir isso no finalzinho do áudio da mensagem Parado na Brecha. O irmão Brana pede para a igreja ficar quieta, ele sai do púlpito, vai até onde o irmão Way está e levanta o irmão Way. O profeta diz assim, que a vida volte a ele. Quem podia fazer isso? Jesus Cristo em um homem. E o profeta disse, 327 do 7º selo, eu vou sair de cena, mas ele vai ficar. Como o pastor disse antes de eu entrar, é hora de exercer aquilo que temos aprendido durante anos. É hora de colocarmos essa fé em prática. Por isso é que pôde-se fazer aquele bebezinho no México, que estivera morto por quase 15 horas, quando a visão veio e disse, chame-o de volta. Chame-o da morte para a vida. E disse que o bebezinho viva. E o bebê sobre o qual os médicos escreveram a declaração de óbito morreu às 9 horas daquela manhã e às 11 horas daquela noite voltou à vida e está vivendo hoje. Que é isto? Não aquelas pessoas. A liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. A liderança que é Cristo e o corpo que é a igreja tem se tornado uma unidade. É Deus manifestado, não manifestando. É Deus manifestado em seu povo. 5:9:1. Essa é a razão porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas, eles são uma. Deus e sua igreja são um. Cristo em vós, a grande revelação de Deus. Glória a Deus, até mesmo levando o seu nome é Jesus o ungido, a razão por que ele se chama Jesus, ele é ungido, é o corpo ungido de Cristo, provando, manifestou Deus como aquele corpo manifestou. Então nós temos que manifestar Deus como Jesus manifestou Deus, e aquele corpo redimiu a tudo isso. Estes corpos, através dali, Deus opera a sua tríplice manifestação, indo para o reino, ressuscitado, pagou o preço, nós estamos redimidos, Deus tem provado isso, vindicado isto, está vendo? E nós
permanecemos justificados em Cristo diante dele, porque ele não pôde pronunciar juízo, pois ele já tem julgado esse corpo, do qual eu sou uma parte. O que, como eu sou uma parte disso? Aqui está isto está em mim, aqui está a palavra está em mim. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras em vós, então tudo que disserdes, pedireis ao Pai qualquer coisa em meu nome, isso será feito, porque ela está ali, a palavra, justificados, glória a Deus. Que momento é esse? É o momento em que o marido e a esposa são um só. Que momento é esse? É o momento em que a pomba e o cordeiro são um só. Que momento é esse? Na viração do mundo, da humanidade. Essa geração acabou. O profeta é enfático. Nos últimos dias, no tempo do fim. Esse é o tempo do fim. É hora de nos ajustarmos na palavra. É hora de estarmos em Cristo. Vamos nos colocar de pé. Na viração do dia, a redenção tem se aproximado de nós. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou passar para o pastor João. Deus te guarde. Tem orações aqui, o pastor João vai estar fazendo. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Atente para isso. Lá no Jardim do Éden, na viração do dia, houve redenção. Lá no Calvário, na viração daquela sexta-feira, a redenção foi liberada. E hoje aqui, ao findar da dispensação da humanidade, na viração do tempo para a eternidade, a redenção está em um povo, o povo de Jesus Cristo.